Fala, minha gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas calma aí. Bom, a infraestrutura não é das melhores, mas uma coisa eu te falo. É bom assim, né? Sinta-se em casa, ó. A gente tá aqui no meu quarto. E eu espero que você já se inscreva no canal, troque uma ideia comigo aí. Pode fazer uns comentários mais pertinentes possíveis, viu? Vai ser uma conversa super tranquila. É mais uma reflexão, né? Porque assim, hoje nós estamos buscando responsáveis, olha só, porque nós simplesmente caímos nas oitavas de final para a Noruega. Ouviu o comentário, né? Simplesmente um boi, né? Ao lado do meu quarto. Mas é isso, gente. Eu gostaria de refletir com vocês algumas coisas. Tem uma fala que de um ex-jogador que me vem muito à mente, assim. O Haaland é um jogador comum. Você também acha? Bom, pois é. Eu nem sei muito para onde eu vou com esse vídeo aqui, porque eu não tenho as respostas. E você? Nós não conseguimos identificar o que nós queremos. E isso remete muito ao comentário do Marcelo Beckler ontem, que foi uma resposta a um outro jornalista, né, que estava tentando trazer aí uma perspectiva, uma visão que eu respeito, mas eu não concordo. E o Marcelo trouxe uma narrativa assim impressionante, né? Pra mim, que fase vive o Marcelo? E não é fase, você sabe muito bem disso. Ele é um excelente jornalista. Nós não sabemos as perguntas que nós deveríamos fazer em relação ao nosso momento do futebol brasileiro. A gente não sabe para onde a gente quer ir. A gente não sabe o que buscar do Ancelotti. A gente trouxe um técnico de nome, é isso. Trouxemos o Carlo Ancelotti, mas você já se fez essa pergunta? Por que o Ancelotti? Qual o grande mérito do Ancelotti? Pois é. O grande mérito do Ancelotti é a gestão, gente. Gestão de grupo. Ele levou o Neymar, ele ouviu o clamor popular e ele hoje é o grande responsável pelas trocas. Você acha mesmo que nós teríamos vida longa na Copa do Mundo? Eu acho que não. Antes do Ancelotti assumir o Real Madrid, você se recorda dos últimos trabalhos dele? Vamos falar os últimos dois, vai. Teve o Bayern de Munique, teve o Napoli, né? E teve o Everton, olha só. Então, os últimos três trabalhos antes do Real Madrid, antes do bicampeonato. Ele é pentacampeão da Champions, mas seus últimos dois títulos ali, com o Vinícius Júnior decidindo em Paris, contra o Liverpool. E o grande jogo ali também, né, contra o Borussia em 2024. Mas você já se refletiu por que o Carlo Ancelotti? O que nós queremos do Carlo Ancelotti? A gente quer que o Carlo Ancelotti ele consiga reproduzir o futebol do Jurgen Klopp, do Guardiola. É isso que a gente quer? Então a gente não trouxe o treinador certo, gente. Dito isso, eu acredito no projeto dele. Ele deve permanecer até 2030. Mas nós precisamos trazer as perguntas certas. E precisamos também refletir um pouco sobre as falas problemáticas aí. Isso não quer dizer que as pessoas não podem dar a opinião delas. Elas podem, mas elas também precisam se responsabilizar pelas reflexões que elas fazem. Porque isso não é responsabilidade de quem escuta. Tudo bem que nós poderíamos filtrar melhor, né, o nosso conteúdo. Mas você já notou, e ele concorda comigo, você já notou que a gente escuta muita coisa, mas a gente não sabe de nada. E eu digo assim porque ontem vendo o jogo eu me questionava por que tiraram o Ryan, por que colocaram o Neymar, pra que a gente ter o Endrick já no segundo tempo? Tudo bem, ele traz velocidade, mas por que começar o jogo com o Martinelli? Porque ele decidiu contra o Japão? Mas e aí, você precisa acreditar na sua formação? Ah é, mas o Paquetá machucou. Mas gente, o Bruno Guimarães ficou sobrecarregado. E ele perdeu o pênalti, olha só que beleza. A confiança do atleta desmoronou. E o trabalho da seleção, ela não pode se configurar ou
personificar através de um nome. A gente não pode simplesmente responsabilizar o Bruno Guimarães pela eliminação do Brasil. Ou trazer uma reflexão falaciosa de uma geração fracassada. Primeiro, o que é fracasso? Você sabe o que é fracasso? Eu não sei o que é fracasso. Porque nós vivemos a nossa vida e nós somos projetados a isso. A bons dias e maus dias. Dias ruins. Correto? Mas você... Note. Argentina, finalista de 2022, vai pegar o Egito amanhã. Pode ganhar, pode perder, mas até aqui, qual é o grande discurso? Beneficiada, é uma seleção fraca, tudo bagre, certo. Mas você concorda com isso? Você acha que uma seleção que foi finalista na última edição do Mundial é fraca? São jogadores mais experientes, mais velhos, mas isso não tem nada a ver, gente. Para você ser campeão, você precisa de sorte e também precisa que algumas coisas aconteçam, suspeitas ou não. Como se esquecer do jogo da Bélgica, ou o pênalti que o Luizão cavou ali contra os turcos na primeira fase. Gente, ganhamos 2002 assim também. Não estou dizendo que a Argentina vai chegar na final e vai vencer a possível França ou Espanha, quem sabe Marrocos, minha grande aposta. Não, eu não digo isso. Mas a gente precisa parar de olhar para o lado. A gente precisa focar num projeto. Estamos distraídos. A gente não consegue parar por mais de 10 minutos e entender o que nós estamos fazendo da nossa vida. E o futebol, ele traz esse reflexo da sociedade, porque a gente busca culpados e a gente fecha a nossa mente, não trazemos respostas para nada, apenas questionamentos falaciosos. E não faz o menor sentido. Porque eu poderia dizer aqui, trazer uma crítica, falar que o grande responsável por isso tudo é também o Carlo Ancelotti, é a CBF, mas é o nosso projeto, o projeto a curto prazo. Vencemos assim com o Filipão, gente. Olha só que coisa. Não é? E demos na mão do Tite 2 ciclos completos, não um ciclo e meio, né? Porque ele entra no lugar do Dunga ali em 2016. Mas, gente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido isso. Pode dar muito certo, né? O Dalit, treinador da Croácia, ele iniciou o projeto ali, se não me engano, em 2017 e já levou a Croácia para uma final de Copa. Em 2022, terceiro colocado. Nessa Copa caiu nas 16 avos, né? Dito isso, um grande trabalho. Mas isso não quer dizer que nós precisamos importar uma lógica a curto prazo. Ou apostar num projeto como o da França, com o Didier Deschamps. Ele perdeu, e você tá ouvindo, ele concorda comigo, ele perdeu uma final de Eurocopa em casa para Portugal, que era muito, mas muito inferior à França. Muito inferior. Por mais que a França estivesse numa transição geracional, né, tinham ainda jogadores que não estariam no título, no bicampeonato de 2018, como o Payet. Ainda assim, a França perdeu uma Eurocopa em casa, jogando muita bola durante alguns jogos ali, contra a Islândia, anulou a Alemanha, até então a tetracampeã. Era a última competição do Schweinsteiger. Schweinsteiger perdeu um título. Ele poderia ser campeão de uma Eurocopa. Era uma grande geração alemã, né? Que viria depois a decepcionar em 2018. Mas, gente, pensa comigo. Cada um com seu projeto. Cada um com seu projeto. E qual é o nosso? O nosso é olhar para o lado. Ter distrações não vai levar o Brasil a lugar algum. Quais são os projetos físicos que a gente importa de qualidade? Porque nós temos aí jogadores que não estiveram no seu primor físico, né? Isso não quer dizer que o Ancelotti não tenha culpa. Eu acredito sim que poderíamos ter feito uma convocação um pouco melhor, um pouco mais arrojada. Poderíamos ter apostado um pouco mais em jogadores coringa ali, né? Gente, o Lucas Beraldo, um ótimo zagueiro. Tudo bem,
teve sua falha contra a Espanha no amistoso, né? Uma jogada do Dani Olmo ali, mas veja só, o Luiz Henrique teceu grandes elogios a ele. Será por quê? Porque não é um cara legal? Creio que não. Agora, uma coisa eu falo para cada um de vocês: desse jeito nós não vamos a lugar algum. Sem uma grande autocrítica da imprensa, principalmente, que ela fomenta muita bobagem, com todo respeito aos colegas, muita bobagem, influenciadores que não influenciam positivamente. Eu não consigo identificar um tipo de comentário assim que eu concorde de pessoas que estão de fora aí desse círculo de jornalistas, porque os próprios jornalistas falam muita besteira, muitos, mas outros também falam coisas como trouxe aqui o Marcel Beckler, né? Ele traz grandes reflexões. Acho que o Vitor Sérgio também traz. Claro, tem outros aí que não, né? Que ficam aí à mercê de lobby, de amizade, refém de um imaginário que não existe mais. E eu, sim, quero dizer que o Neymar, ele é essa grande figura, né, do imaginário de uma parte da imprensa que o colocava como o homem que ia mudar o destino do nosso país, ia trazer o Hexa, era o grande líder técnico. E sim, ele é um líder técnico, mas ele não tem físico para isso, gente. Olha o Messi, 39 anos, gente. Olha o Cristiano, vai jogar contra a Espanha. Querendo ou não, com críticas ao sua mobilidade ali em relação a. Hoje ele não consegue desempenhar, performar como anteriormente. Mas, gente, ele é o Cristiano Ronaldo. Ele é o maior artilheiro do mundo hoje. Ele é o maior artilheiro da história do futebol. Sem contabilizar os gols ali, né? Que eu acho que o Pelé fez, tá? Eu acredito nos gols do Pelé. Mas vamos lá, vamos na parte oficial. É isso. Então nós precisamos acreditar num projeto. Um projeto a longo prazo. Um projeto. E isso não quer dizer que tem que ser igual o alemão, que deu errado após o tetracampeonato. Porque aquilo que eles vivenciaram em 2014 fazia parte do projeto. Conseguem entender? O Joachim Löw, ele substituiu o Klinsmann. E fez o futebol alemão performar muito bem ali. A seleção, no caso. E eles beberam da fonte do Klopp com o Borussia, com o Jupp Heynckes do Bayern. Mas você nota que nós não temos isso. Não temos essa filosofia. Podemos errar, mas nós temos que errar com consciência do porquê nós estamos errando. Hoje nós não sabemos por que nós perdemos. Não fazemos ideia. E essa questão me pega um pouco, porque eu não sei para onde nós vamos assim. Já são 20 anos que o Brasil não tem respostas. E a cada ciclo fica mais desesperador, porque parece que estamos cada vez mais distantes daquilo que nós fomos um dia. É lamentável, gente. E ele concorda comigo. Bom, espero ter acrescentado alguma coisa. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quiser sugerir alguma coisa, algum tipo de comentário, deixa aqui nos comentários. Vem trocar essa ideia comigo, valeu? É isso, gente. Espero vocês logo mais, né? Vamos ver aí o restante da Copa, do Mundial. E a gente troca uma ideia em breve. Tá certo? Vejo vocês em breve.